Cara, muito obrigado, viu, por aceitar nosso convite. Espero que seja proveitoso aí também. Para a gente, com certeza, vai ser. Tem bastante coisa bacana para a gente conversar. Obrigado vocês. Rico, Rodolfo, tamo aí. Maravilha. Bom, se por acaso alguém está aqui e não te conhece, que eu acho um pouco difícil, mas acho que vale você dar uma apresentada, se apresentar e falar um pouco de você para o pessoal. Bora. Cara, eu gosto de chamar de gerente de carreira, né? Não gosto de falar muito empresário, né? Eu tenho uma agência de talentos da música. Eu comecei trabalhando nessa área, fazendo shows há uns 20 anos. Em 99 eu fiz o primeiro show. E é isso aí. Hoje eu estou baseado em São Paulo, trabalhei muitos anos em Curitiba. Boa parte da minha história é de Curitiba, mas eu estou há mais de 10 anos em São Paulo. E é isso. Legal, a gente tem assunto aqui para falar do começo da sua carreira, que é muito interessante, daria para a gente fazer aqui uma conversa de horas. Como a gente tem até uma certa limitação de tempo, e para ser mais proveitoso, acho que vamos focar aí nessa parte mais de estratégia, de gestão de carreira, que é uma coisa bem... uma coisa que, enfim, um assunto que o pessoal que está aqui, que frequenta aqui o Música em Rede, busca bastante, e acho que a gente vai conseguir extrair bastante coisa interessante. A primeira perguntinha que a gente tem aqui, que a gente separou, é sobre, inevitável a gente falar sobre esse momento aqui de isolamento, de quarentena, né? Você que trabalha com gestão de carreira dos artistas e de repente se deparou com esse momento de parar os shows, entrevistas, turnês, enfim, todo esse trabalho que faz sentido para a carreira do artista, e de repente ter que se encontrar num novo momento. Eu queria entender como é que você está enxergando isso, como é que você tem posicionado os seus artistas, como é que você tem orientado, o que você está vendo de interessante. Dá um apanhado geral sobre esse momento aí que a gente está vivendo e como você enxerga ele. Tá, bora lá. Bom, primeiro com a Vitória. A gente estava terminando uma turnê já, de certa maneira. O último show seria no primeiro final de semana de abril, em Palmas, no Tocantins, estado natal delas. Na verdade, a gente tinha uma turnê nos Estados Unidos também, em março. E tínhamos já alguns shows agendados ao longo do ano, não faziam parte dessa turnê que terminou, mas enfim, a gente não ia parar totalmente de fazer shows. E Manu, como vocês sabem, está no Big Brother, mas a gente também tinha uma turnê para ela agendada, com shows assim que ela saísse. Na verdade, a gente começou a turnê dela em dezembro, a gente fez um show em São Paulo, show de estreia, e a gente parou a turnê por conta do convite para o Big Brother. Cara, a primeira reação foi estancar tudo, né? Porque de início tudo estava muito nebuloso, e as casas de shows falando em transferir os shows para maio, junho. Eu desde cedo fui muito reticente assim, a transferir os shows para uma data tão próxima, né? A gente já tinha notícias vindo lá de fora dessa história toda. E acho aquele termômetro, né, de South by Southwest cancelando. Não me parece que seria rápido, né? Cara, foi muito engraçado, porque a gente tinha um final de semana de shows no Nordeste, e a gente estava indo viajar para Recife, a gente se encontrou no aeroporto, eu e as meninas, e tava aquela coisa assim, a gente ia embarcar segunda-feira para os Estados Unidos, né? Era uma sexta-feira. E ali a notícia estava começando, não, será que a gente vai? Será que a gente não vai? Eu tô achando que a gente não vai. As datas lá já estavam todas vendidas praticamente, esgotadas. A gente acabado de voltar também de uma turnê de shows na Europa. E a gente ficou naquela apreensão. E eu me lembro daquele final de semana, foi um final de semana de muitos questionamentos, né? Obviamente decidimos por não ir. Segunda-feira a situação já estava, enfim, São Paulo já estava praticamente entrando em quarentena. E cancelamos todos os shows do ano, praticamente, sabe? Tem alguns que a gente ainda não anunciou, não digo cancelamos, transferimos, né? Mas como a gente não tem uma data ainda programada, mas eu estou considerando muito prorrogar numa visão realista, otimista, para um ano. Jogando as datas para um ano. Eu não quero jogar para o segundo semestre, para no segundo semestre ter que resolver outro problema. Então, a gente está jogando os shows para o ano que vem, numa ótica otimista, realista, porque existe sim, enquanto a gente não tiver uma resposta definitiva sobre o comportamento desse vírus, né, vacinas, etc., muito difícil o público vai estar confortável em frequentar lugares de aglomeração pública,
Enfim, é até de certa forma desrespeitoso você promover esse tipo de evento. Então, a primeira coisa foi, shows ano que vem, vamos mergulhar em outros projetos, né? Em produção. E, de certa forma, primeiro arrumou a casa ali, primeiro sentiu o baque, aí reestruturou a parte de agenda de shows. E para esse momento assim da quarentena, como é que foi a orientação? O que vocês pensaram de cara? Tem esse movimento todo das lives, tem essa coisa de conteúdos específicos para redes sociais que eu vi uma movimentação nesse sentido também com a Ana Vitória. Como é que vocês se conversaram, fizeram uma reunião? Como é que foi esse pensamento para esse momento, assim, de manter a conexão com o público? Cara, em relação às lives, a gente deve fazer. A gente estava realmente só esperando para entender exatamente que rumo tudo se ia tomar, né? Porque a casa das lives está sendo arrumada agora, o YouTube com as políticas deles, o Instagram, as questões todas de monetização, de marcas parceiras, enfim. Então a gente já tem conversado nesse sentido para que em maio ou junho a gente faça lives, tanto de Manu quanto de Ana Vitória. O pessoal está feliz aí com a notícia. O pessoal está bastante feliz com a notícia aí. Não é algo concreto, certo? Eu posso falar que a gente está conversando, mas a nossa primeira preocupação foi, cara, quem é que faz esse show business acontecer? Né? São profissionais autônomos. Isso é uma coisa... a gente trabalha, tem muita gente próxima da gente que está, assim, tem músico, baixista, o Léo Mariste, que é um amigo meu, trabalha com os meus artistas há 14, 15 anos. Mais, 2004, 16 anos. Eu tenho várias outras pessoas, eu vi Ricardinho que estava aqui, que é o iluminador, enfim, também trabalha nas turnês do Thiago, de Ana Vitória, de Manu, já há uns 5, 6 anos. São profissionais altamente gabaritados que atendiam não só a gente, mas ao mercado, a outros artistas. O Ricardinho fazia a luz do Projota, muito evento corporativo. E, cara, essa é a primeira atividade que parou, a última atividade que vai voltar. Isso é muito preocupante. É essa galera que faz o show acontecer, literalmente. E a nossa primeira preocupação foi, cara, aonde, como a gente consegue ajudar, né? Sim. Porque existe já uma escassez de jobs e sem perspectiva do cenário voltar a se normalizar, né? É importante as pessoas entenderem isso, né? Desculpa te cortar, mas é só porque tem o público em geral, às vezes, como eles não veem esse trabalho que é feito todo no backstage, às vezes não se dá conta de quanta gente trabalha para que o artista esteja em cima do palco fazendo show e podendo proporcionar o melhor dessa conexão do trabalho dele com o público, e de repente é disso que todo mundo vive e de repente tudo para, né? Então a gente falou bastante disso aqui também, e como a gente quase não vê nenhuma política sobre isso acontecendo, a gente não vê quase nenhum artista se manifestando sobre isso, e é legal que você está falando sobre isso, né? Cara, foi a nossa primeira preocupação, assim, a gente, hoje, inclusive, eu acabei de lançar um infoproduto contando sobre os bastidores da turnê do Tempo é Agora, e esse infoproduto consiste basicamente em 6 lives, cada live com um departamento da nossa geek. Então a gente tem uma primeira live com o diretor de palco, diretor técnico Hold, a gente tem outra live com o Ricardinho, iluminador, a gente tem outra live com os técnicos de som, PA e monitor, tem outra live com os produtores, a produtora executiva e o produtor de estrada, e tem uma última live com as artistas, tá? Basicamente para falar de bastidores e colocar essa galera no papel de protagonismo para que eles compartilhem o conhecimento deles com quem tiver interesse, desde o público leigo, né, dos fãs, das artistas, até gente que tem interesse pela área, que quer saber um detalhe de mais técnico, que mesa você usa, enfim, o que você... Os próprios profissionais que querem absorver algum conhecimento ali, aproveitar o momento, né? Exatamente. Cara, que incrível, cara, importante. Espero que essa iniciativa inspire outros artistas, outros enfim, gestores, empresários a fazer o mesmo e daí dar esse protagonismo. Explica como é que vai funcionar esse infoproduto, assim, quando que estreia, a pessoa ela paga, tipo o Netflix, paga um valor só, tem acesso a vários, ela paga por live, como é que é isso? Cara, acabamos de subir aqui, você paga R$95, você tem acesso a assistir a um show gravado que ainda é inédito, que a gente vai lançar em breve. Qual que é o endereço? Passado.
O endereço, eu vou digitar aqui daqui a pouco, é o tempo é agora/bastidores. Ótimo. A gente vai colocar no nosso post .com.br O tempo é agora.com.br/bastidores. A gente vai colocar no nosso post do Facebook lá também, junto com as notícias. Valeu, Rodolfo. Cara, basicamente isso. Você paga R$95, pode parcelar acho que 6 vezes. E você tem acesso liberado a 7 vídeos, né? 7 lives. Apesar de que o show que vai ser transmitido não é uma live, é um show que já foi gravado. Mas para quem não teve a oportunidade de assistir, vai ser o primeiro vídeo para a pessoa conhecer o show. Depois ela tem outros 6 vídeos, cada um falando sobre uma área da produção desse show. Ou seja, a gente vai contar como é que a gente levantou esse espetáculo e como é que a gente levou ele para a estrada. Então são 7 vídeos. E você, enfim, você paga esses R$95, você tem um acesso único, naturalmente. E é isso. E ainda tem um cupom de desconto. Estou fazendo o merchan já. Tem um Manda ver. Cupom de desconto de 30% na loja oficial de Ana Vitória também, para os produtos oficiais. A partir do que você se inscreve, você ganha esse cupom também. Para consumir os produtos da Ana Vitória no site. Exatamente. Sensacional. E você... eu estou vendo que elas estão criando alguns conteúdos específicos, fazendo algumas músicas num formato simples para as redes sociais. Acho que essa parte da atividade delas, né, durante a quarentena, como é que você tem pensado, como é que está sendo esse trabalho? Cara, você deve estar falando do single. De conteúdo. O single que vocês lançaram, os conteúdos que vocês estão trabalhando, enfim, essa coisa de, já que não tem os shows, o que está sendo utilizado nesse momento enquanto também não vem as lives, né? Cara, bom, enfim, o single surgiu de uma composição que a Ana escreveu logo na primeira semana de quarentena, e ele foi completamente produzido à distância, né? A gente está numa casa e improvisamos aqui no chuveiro, literalmente. Elas postaram, procura lá depois no perfil delas, tem um post com umas almofadas. Gravamos aqui, mandamos para o produtor em São Paulo, que mandou para o engenheiro de mixagem e masterização. A gravadora, todo mundo trabalhando de home office, articulou o lançamento. E você então, registrou making-off disso para lançar, alguma coisa assim? Cara, fizemos muito caseiro o negócio, assim, a gente nem pensou, a gente estava querendo realizar, cara, enfim, estava quebrando cabeça para entender, a gente não tem um estúdio aqui, mas como é que a gente conseguia gravar isso com qualidade, já que a gente lançou isso como um fonograma, então a devida qualidade, né, cara, merecida. Sensacional, muito bom. Vamos falar um pouquinho da outra artista que você trabalha, que é a Manu Gavassi. É possível a gente não falar sobre isso também, que agora ela está bastante em voga, aí, que ela participa do BBB, né, o Big Brother Brasil, está praticamente em rede nacional quase todos os dias. E aí todo mundo acompanhou um trabalho muito incrível que vocês fizeram também, que é essa conexão pensada previamente, antes dela entrar, entre as coisas, né, a casa em si, né, a atuação dela na casa, com as postagens e os conteúdos que ela fez, que a equipe de vocês vem soltando nas redes sociais. Então, isso foi uma coisa que chamou muita atenção, foi uma coisa muito discutida, muito falada, e que seria bem interessante a gente falar a respeito. Tem bastante gente que trabalha com gestão de carreira aqui, e acho que é um momento bacana da gente absorver um pouco dessas ideias aí. Como é que você pensou isso? Foi logo no momento que chegou o convite? Vocês tinham visto isso em algum lugar? Isso surgiu de uma necessidade de manter relação com marca? Eu queria entender como é que foi esse pensamento aí. Cara, trabalho com a Manu há 4 anos. E meu primeiro papo com ela foi um papo num restaurante que durou até as 4, 5 horas da manhã. E eu não tinha ideia de que a Manu era uma pessoa, uma figura magnética, sabe? Eu gosto de dizer que ela é uma grande storyteller, né? Uma grande contadora de histórias, tanto que toda a obra dela é muito autorreferente, né? Se você for pegar todas as músicas que ela escreveu, de certa forma, sobre a vida dela. O livro que ela lançou pela editora Rocco é um livro, não digo autobiográfico, mas o personagem principal é um alter ego dela aos 17 anos, então muitas das histórias que estão ali são histórias que ela viveu. Enfim, a personagem do livro vive as histórias que ela viveu. E meu primeiro
questionamento. Eu falei, Manu, cara, eu não tinha noção de que você era essa figura tão magnética, tão, assim, ela senta numa mesa quando as pessoas que sentam ao redor ficam todas prestando atenção nela, contando as histórias, os casos de uma maneira, enfim, como vocês estão vendo agora no Big Brother, a figura que ela é. E eu, de cara, eu queria ter feito um reality show a filha do Lionel Richie, ela chama Nicole Richie, do cantor Lionel Richie. Ela tinha um reality show que foi também uma websérie na América Online e depois foi para VH1, se não estou enganado, chamado Candidly Nicole. E era um reality show que a Manu gostava muito e a Nicole é muito parecida com a Manu. Então a gente de cara queria ter montado esse reality show exatamente para que as pessoas conhecessem esse lado da Manu que estão agora no Big Brother. Enfim, a gente acabou não conseguindo vender o projeto, tocamos os projetos fonográficos, literários, enfim. A Manu é uma artista multifacetada, eu gosto de chamar ela de Madoninha, porque ela, enfim, está sempre pensando e articulando, então a gente tem uma troca muito legal. Quando veio o convite do Big Brother no final do ano passado, ela estranhou muito, assim, né? E foi muito engraçado, porque eu de cara já simpatizei com a ideia. E quando a gente sentou para conversar, e ela falou, não, né? Obviamente não vou fazer um negócio desse. E eu falei, cara, eu acho que você deveria. Deu um susto. Ela falou, você tá louco. Ela falou isso até no programa. E eu falei, cara, é tudo que a gente está procurando há muito tempo, não é? Enfim, a gente tem, por exemplo, a Manu, a gente tem 2 projetos de audiovisual já formatados, que a gente trabalhou ao longo do ano passado, e a gente já tinha batido em algumas portas e não tinha conseguido viabilizar. Um projeto é o Garota Errada, que é essa série de ficção escrita e idealizada por ela, que a gente já fez um piloto que está no YouTube, é uma websérie, esse piloto, e a gente tem também as pílulas todas que vocês estão acompanhando, que é a vida dela paralela fora da casa, tem assinatura, tem a vinhetinha de Garota Errada. Que remete também a essa série. É o projeto. Está roteirizada, é o projeto. E eu falei, Manu, é uma chance da gente ter a Garota Errada em horário nobre na maior emissora de TV, de maior alcance do país, né? Então, sim. E aí ela começou a pensar, falou, e aí que ela veio com essa proposta para mim, tipo, assim, essa condição, na verdade. Ela falou, cara, beleza, eu faço desde que a gente consiga viabilizar a produção das pílulas, né, de Garota Errada, formato Instagram, para que eu tenha uma vida paralela fora da casa e nas minhas redes sociais. Aí a gente se mobilizou completamente, em 3 dias a gente fez tudo capitaneado. Produziu tudo em 3 dias? Cara, as gravações, né? Ela ficou escrevendo umas semaninhas antes, 2 dias de estudo, tipo, de 8 da manhã, 1 da madrugada, o terceiro dia para editar, porque ela queria muito estar à frente, porque comédia tem a coisa do timing da edição, é muito importante, né? Você é o que dita o ritmo da comédia. Então, ela conseguiu passar um dia inteiro editando e deixar o caminho e o timing para os editores que iam dar continuidade ao trabalho. E aí ela se foi, cara, ela estava super confiante antes de entrar na casa, isso também me deixou muito tranquilo. Confiante, eu digo, do que ela estava fazendo, sabe? Muitas pessoas falaram, porra, que é um risco muito grande, né? Você fica muito vulnerável lá, porque você abre todas as tuas fraquezas, teus quartos escuros ficam à vista do Brasil inteiro, né? Sim, uma faca de 2 gumes, né? Você se expõe e o resultado... E quem tá lá dentro não faz ideia do como é que tá sendo a resposta aqui fora, né? Exatamente, mas a gente tinha muita... Cara, eu pelo menos estava muito seguro nisso, principalmente quando eu vi que ela estava muito segura também do que ela estava fazendo. E isso, cara, e tá aí, assim, no primeiro mês eu já tinha dado um check, já te falei assim, cara, deu certo, já conquistou. Existia um entendimento sobre a Manu, né, cara, muito pautado em 10 anos atrás, quando ela estourou sucessos na música, e ela era uma adolescente, né? Hoje ela é uma mulher de 27 anos, com diversos projetos, com diversas ideias, e as pessoas, eu digo, o grande público, tá? Ela ainda tinha um entendimento muito errado sobre a persona e sobre a obra. Foi uma oportunidade dela mostrar quem ela é hoje e, mais uma vez, ocupar um lugar de destaque e entendimento para a grande massa.
Interessante que o Big Brother, ela já vinha com uma formação de público bem forte, né, no trabalho delas, sem precisar, assim, anteriormente ao Big Brother, e a partir do momento que elas ganham uma vitrine desse tamanho, ela também ganha seguidores, muito mais gente começa a acompanhar, além da força que ela já tinha, e vem um público que também que a conhece pela primeira vez, né, descobre a Manu pelo programa, né? Exatamente. E assim que ela sai da casa, eu imagino que vocês já pensaram o que vai ser feito, quais são os próximos caminhos, e aí a pergunta é essa, assim, como você pensa nesse posicionamento dela, ou do trabalho dela, para que as pessoas que a conheceram na casa possam conhecer esse outro lado, enfim, e continuar estando ali como uma formação de público real para o trabalho dela fora daquela persona ali dentro, né? Como é que é isso? Sim. Cara, eu acho que a primeira coisa, a gente acabou transferindo todos os shows da turnê, inevitavelmente. Então, a nossa prioridade com a saída dela na casa é focar nos projetos audiovisuais, autorais dela, as 2 séries. A gente tem uma série de talk show também já toda formatada. A gente está conversando com os players que a gente já tinha em mente. As conversas estão super avançadas. Então, assim que elas... Obviamente, a gente também tem a questão de marcas, que sempre foi muito o forte dela, já vem sendo há um tempo, a Manu. Há um tempo ela já era muito forte no nicho de moda, então já tinha uma grande procura de marcas de moda. A maior parte dos jobs dela, publicitário, eram relacionados à moda. Ela estava num lugar já de influência, né? Não necessariamente só de cantora, né? Exatamente, Então, assim, a prioridade total agora é mergulhar nos projetos audiovisuais autorais dela, e aonde ela vai poder continuar mostrando enfim, né, quem ela é e falando sobre... Que bom que ela tem essa outra vertente já, né? Que aí você já consegue já dar vazão a isso logo de cara, né? É como eu disse, é Madoninha, ela é uma artista multifacetada, e então, nesses momentos de crise em que ela tão cedo não vai poder subir num palco, a mente vai estar trabalhando, e a gente, assim que, enfim, conseguir entrar num estúdio, pode ter certeza que a gente quer colocar em prática o mais rápido possível esses projetos. Mas isso é uma coisa bem característica também, a gente vê do seu trabalho com os seus artistas, né? A gente percebe que, como você falou, ela tem já essa característica, mas dá para perceber que é uma coisa que tem a ver com a sua forma de trabalhar a gestão de carreira, que é a de não estar só nesse lugar na música, de só álbuns e shows, e artistas criam festivais, fazem filme, série, e tem uma relação muito forte com marcas e produtos, de uma forma muito natural, né? Que não é uma coisa que fica forçada, não é uma coisa que parece que vira pro garoto propaganda forçada. Então essa característica é uma coisa que me parece ser uma coisa... da artista, é muito bom quando o artista já traz isso naturalmente, mas existe uma coisa de estratégia de gestão de carreira sua, né? Sim. Cara, eu tenho essa coisa de querer respirar áreas diferentes, né? E eu acho que isso é muito saudável, e é muito saudável para o artista também, do que só viver uma rotina de shows e estúdio, show. Enfim, você deve estar se referindo aos projetos de cinema que a gente teve com Ana Vitória recentemente, um documentário, um filme de ficção. Realmente são outros lugares, mas eu me inspirei, obviamente, né? Os Beatles, eles inspiram, assim, todos os... Para todo sempre. Eles inspiram a gente também como negócio, né? Então, tem um filme, um documentário dos Beatles muito bom, que é o 8 Days a Week, The Touring Years, que fala sobre os 5 primeiros anos dos Beatles. Eram os 5 anos que eles estavam na estrada, e você pode ver nitidamente o desgaste deles, assim. No primeiro ano eles são jovens super bem-humorados, em toda a coletiva de imprensa, tudo é uma alegria, tudo é motivo de festa, e aí, cara, eles vão cansando aos poucos, e a coisa vai criando uma proporção muito grande, né, ao ponto deles chegarem num estádio, tocarem, não se ouvirem, e as pessoas estarem lá só gritando. Aquilo foi tirando um pouco da motivação deles, tanto que eles pararam de fazer show e começaram a se dedicar a outros projetos, muitos projetos cinematográficos, e, enfim, que acabam... Lançavam 2 álbuns por ano, né, naquela época, né? Exatamente. Entraram em estúdio, era estúdio, e, enfim, rodaram 3 filmes,
acabou inspirando o Roberto Carlos a fazer filmes aqui também na mesma época. E isso me inspirou a fazer... Eu gosto muito de que as histórias sejam contadas, sabe? Então, a ideia do filme foi um pouco isso também. A história delas era, de certa maneira, muito romântica e ficcionalizar essa história, né? Porque eu brinco que é uma autoficção, é uma mistura de autobiografia com ficção. Tudo que está lá aconteceu, mas não daquela maneira necessariamente. E foi uma maneira de novo, de estar em outros lugares, sabe? Então... Foi fácil, assim, no sentido, porque a artista da música... normalmente está muito focado na música, né? Quando você sugere, quando você vai buscando esses outros caminhos para o artista, rola às vezes um certo bloqueio, né? Pô, será que eu consigo fazer um filme? Será que eu consigo estar numa série? Nossa, eu vou assinar um festival? Nossa, será que... E como é que... Essa conversa ela não é muito fácil, né? Mas a pessoa tem que ter uma confiança muito grande, né? Entre o gestor e o artista ali, né? O filme foi. A gente teve vários embates. Será que a gente faz? Será que a gente não faz? Será que faz sentido? Será que não faz sentido? Até porque foi uma produção própria, né? Não teve investimento de estúdio, não teve investimento de financiamento através de leis de incentivo, nada disso. Foi um investimento nosso. Foi um filme que foi da concepção a 200 salas de cinema em 8 meses, sabe? Então a gente ensaiou em uma semana, gravou em 3, do primeiro papo com o diretor... O último dia de filmagem foram 4 meses, sabe? Então foi um baita desafio. E sim, né? Festival já é mais fácil, né? Já é a praia de todo mundo. O festival foi uma grande celebração de um momento, de uma cena que estava efervescendo, né? E, cara, foi uma grande festa, na verdade. O festival, a gente estava, inclusive, com muita vontade de trazer de volta ao festival quando a gente foi surpreendido pela pandemia, porque, enfim, aí já é a praia dela, já é a onda dela, já é a música. Sim, já está mais dentro do universo da música ali, né? Mas é legal essa possibilidade de ampliar a atuação, né, artística, de uma forma realmente mais ampla, que é uma coisa que você vê no show business, por exemplo, americano. Dificilmente o artista da música, ele é só o artista da música, né? Ele tem uma atuação muito maior, né, nas outras artes, meio que eles chamam do artista completo, né? É fundamental isso, né? Eu acho que a Manu, por exemplo, é uma artista que tem muito disso. Ela atua, ela já fez cinema, ela já fez TV, ela já dirigiu clipes, ela já escreveu um livro, ela, enfim, é uma cantautora, né? Ela canta e escreve as próprias músicas. Agora idealizou série de TV, da qual ela é a roteirista e ela é a protagonista. Enfim, então tem muito isso e que, como você mesmo falou, lá fora é um pouco mais comum. Sim. A gente tem um tempinho aqui da nossa live que é curta, a gente vai precisar começar a entrar aqui nos finalmente. Tem bastante gente perguntando aqui. Tem bastante gente perguntando do Thiago. Você acredita que eu não estou vendo as perguntas? Elas não estão rodando para mim? Eu não sei o que houve. Aquela hora acho que travou tudo meu aqui. Se você botar para cima, talvez você vai pegando os últimos, não? Pegando para os últimos, não vem nenhuma pergunta. Eu não estou interagindo com ninguém, cara. Desculpa, assim, a primeira vez que eu estou fazendo essa parada. Até você falou para ficar com a câmera mais longe, vou chegar agora só. Estava fazendo errado. Tem uma pergunta aqui que é exatamente a pergunta que eu vou fazer, que é uma coisa mais futurologia filosófica. Que a gente tem que estar preparado, né, e enxergando aí para frente como as coisas vão acontecer. Como é que você enxerga que vai ser? Porque assim, o que se fala é que nada será como antes, né, basicamente. Essa pandemia, ela está vindo aí para ensinar muitas coisas para a gente com relação até a confiança na ciência e uma série de coisas que o Brasil, inclusive, estava perdendo muito aí. E a gente tem isso no sentido de dizer que provavelmente a gente vai passar por isso de formas intermitente, talvez, né? Dessa coisa de isolamento e de quarentena e tudo mais. E esse mercado nosso da música vai ser super afetado. Como é que você enxerga, caso isso se confirme, como que você vê aí os próximos meses, anos, pós-pandemia, cara? Cara, eu não sei, eu não consigo fazer esse exercício de futurologia assim. Eu acho que a volta vai ser gradual, né? Enquanto a gente não tiver qualquer sinal de retorno, a gente vai ter que viver numa constante reinvenção, né? Como você mesmo falou, buscando outras alternativas, buscando outros caminhos.
Mas quando a gente não tiver uma resposta dessa parada, hoje a gente não consegue prever. Eu escuto previsões de, cara, esse ano não tem show, nem esse ano, nem o ano que vem não tem show. Tem gente achando que vai marcar evento para agosto, sabe? O que eu não acredito, eu particularmente, assim, desacredito em qualquer evento de muita aglomeração esse ano. Como eu disse, a minha previsão, eu estou dentro de uma ótica realista, otimista, maio, junho do ano que vem, começando a remarcar meus shows, ciente da possibilidade de que posso ter que remarcar novamente, tá? Mas, enfim, acho muito cedo para conseguir fazer qualquer prognóstico. Talvez os eventos grandes se tornem vários pequenos, enfim, a gente vai tentar ver como isso vai acontecer, né? De início, né? De início, porque eu não consigo imaginar um show com um distanciamento, sabe? Uma pessoa a 2 metros da outra, entende? Tipo... Sim. Mas, enfim, talvez se em algum momento for preciso, alguém vai inventar uma maneira de fazer isso bem feito, sabe? Mas é um entendimento diário, acompanhando as notícias, a evolução, porque... A gente tem que confiar na corrida da ciência também aí, né? Para facilitar esse retorno. Cara, se a gente não fala do Thiago York, o pessoal vai ter um troço aqui, todo mundo perguntando, pedindo, fala do Thiago, fala do Thiago. A gente acabou não citando aqui. Cara, eu tô muito frustrado que eu não tô conseguindo ver uma pergunta. Né? Para mim, eu tô só eu e você aqui, até o número de pessoas aí tá congelado. Certo. Não, na verdade o pessoal quer saber como é que está a relação a esse trabalho também de estratégia com o Thiago. Cara, o trabalho do Thiago, enfim, é uma história, de novo, eu adoro contar as histórias, né, cara, enfim. É uma história que tem muito pano para manga, assim, foram 10 anos de parceria, do momento que eu o conheci, ele estava vindo de um disco que tinha sido trabalhado por uma gravadora, ele tinha sido uma aposta. Não vou dizer que o disco foi mal sucedido, mas naquele mesmo momento uma outra artista da gravadora acabou explodindo e ele foi conhecido como aquela coisa muito conhecida de ser colocado na geladeira, né? Então eu encontrei no momento que o cara estava na geladeira e nós dois nos unimos num projeto. Apesar dele estar assinado com uma gravadora, foi praticamente um trabalho independente, sabe? De nós dois. Cara, ele foi super parceiro na época de topar ir para a estrada, só eu e ele. A gente viajava sem técnico nenhum. Eu comecei a fazer a luz do show numa situação muito curiosa. O primeiro show da turnê, o iluminador... Sem brincadeira, 2 minutos antes de começar o show, ele falou, cara, eu tô indo pra casa, minha mulher tá tendo uma crise de pânico, ela tá sozinha com a minha filha de 5 anos, não existe a mínima possibilidade de eu ficar aqui, eu tô indo pra lá agora. E ele falou, cara... Sumiu a bomba. Como a gente faz? Ele falou, a mesa era simples, era um teatro pequeno, ele me ensinou, eu gostei daquilo, eram 2 dias naquele teatro, e quando ele voltou no dia seguinte, ele falou, pô, não, tá tudo bem lá em casa, foi só um susto, e hoje eu vou fazer a luz. Eu falei, hoje não, cara, eu vou fazer, eu gostei dessa parada. Sim. Enfim, e ali começou uma história, cara, de desbravar mesmo, sabe? Eu fui muito inspirado por um amigo, que é o Ítalo Gusso, que é empresário de comediantes. Até hoje ele tá, enfim, ele também é um empresário super multifacetado, mas no início dos anos 10, ele estava muito forte no ramo da comédia, ele era empresário de todos aqueles caras do CQC, de todos, de boa parte dele. E ele me contava um lance que ele falava, cara, porra, pra mim, produzir espetáculo, viajo eu, o comediante, eu só preciso de um microfone e de um elipse apontado pra ele. E eu falei, cara, que inveja, porque pra eu produzir um espetáculo de música, eu preciso levar 10 pessoas no mínimo, sabe, pra levantar o espetáculo. E aí, cara, eu fiquei com aquilo na cabeça, né, cara, e aí, quando eu vi que a força do Thiago tava muito no voz e no violão, eu propus para ele, eu falei, cara, vamos para a estrada. E esse cara, que é um grande amigo até hoje, ele abriu para mim as portas nos teatros. E aí a gente fez... O telefone não tocava, não tinha ninguém que contratasse o show do cara na época. Mas a gente via que na internet já havia uma grande movimentação, ele tinha um bom engajamento. Eu falei, bom, esse público existe, né? E ele não está na grande mídia, mas o público existe. Então vamos lá. Isso
Não, isso é muito importante para todo mundo que trabalha com artista entender o momento de empreender, né? Porque você falou, vamos empreender, não vamos ficar esperando ninguém contratar. A gente vai atrás, a gente vai contratar os teatros, a gente vai buscar o nosso público e ganhar com a bilheteria, né? Eu acho que ele foi um dos primeiros artistas, pelo menos aqui no Brasil, a ser um exemplo dos novos paradigmas desse mercado, sabe? Um artista que pode se construir sozinho, sim, mas que tem que ter a cara, a coragem, arregaçar a manga e estar disposto a pagar pelo preço, né? De fazer um show, talvez sem técnico de som, como a gente fez muitos, sabe? Em condições precárias de som, condições precárias de luz, condições precárias de logística, mas a gente... Era uma coisa que eu tinha muito em mente, né? Porque ele também tinha na cabeça, poxa, eu quero levar o meu show para o público, mas eu dava duas opções. Falei, cara, beleza, você tem assim, vamos lá, Recife, tem gente que gosta do seu trabalho, você tem duas opções. Ou você só viaja se você levar o teu show ideal, e agora no momento você não vai fazer isso, e a gente espera e talvez isso nunca aconteça, ou a gente coloca, cara, o violão nas costas e vai até lá, e eu tenho certeza que o público vai preferir isso do que nada, sabe? O público quer ir ao encontro do artista, né? Por mais ele acabou reforçando uma estética com isso, né? Exatamente. Foi o negócio ficando tão forte e ele foi construindo uma habilidade tão grande nesse sentido, que mesmo quando o trabalho tomou proporções muito grandes, a gente conseguia trabalhar com uma equipe de 4, 5 pessoas, sabe? Fazendo shows para 10 mil pessoas. Isso foi muito legal. Por isso que... Uma escola, né? Que você desenvolveu. Sensacional. Que acabou abrindo portas por um segmento, né? Que estava extremamente desvalorizado. Que é a canção de música popular, sabe? Então, praticamente não tinha espaço nas rádios. Eu falava, a MPB estava muito chata e pretensiosa, né? Buscava-se só as capas dos cadernos de cultura, vivia-se só dos shows de Sesc, e não tinha formação de público, né? Que é o principal, né, cara? Aderência, exatamente, né? E voltando, né? O artista vai onde o povo está. Então, realmente, se a força do artista está no ticket que ele vende, na força de mobilização, na força que o artista tem de fazer um cara gastar um dinheiro para comprar um ingresso e ter que pensar numa saída, pensar no meio de transporte para chegar no lugar e gastar parte do artista. Querer viver aquela experiência, né? Exatamente. Que é isso que o artista proporciona. Não, só uma coisinha. Pode ser que caia a live por causa do tempo, daí a gente volta só para finalizar. Pode ser, caso ela caia? Pra gente ter aquele finalzinho? Então tá bom, vamos lá, continuar. E aí foi essa experiência aí de criar, de explorar esse lado voz e violão, que foi fundamental para formar público, né? Então, esse é um exemplo muito importante assim, para quem trabalha com artista, ou até artistas que fazem a autogestão, de, cara, entender o momento certo e saber empreender, né? Ele tinha uma força construída na internet, e que é um passo anterior, né, que foi desenvolvido, e a partir daí vocês trabalharam uma coisa físico, mas meter nas caras, como diria, né? Cara, assim, foi muita relação, sabe? Foi disposição de ir para a estrada mesmo em condições, na maior parte das vezes, longe do ideal, sabe? Mas para que a história não acontecesse só aqui, sabe, só de forma digital, né, que existisse, e existe essa demanda, ela é muito grande do encontro com o público. Sim, e que no final das contas quem de fato garante a existência da carreira, né? Você ter público, você só ter shows, só depender de editais e de outros equipamentos, sem ter de fato uma formação de público, é perigoso, né? Uma hora você não consegue colocar isso para rodar de fato, né? Eu acho, por exemplo, eu sempre digo, a força do artista se mede muito pela força de mobilização dele, ou seja, pela força de vender tickets, sabe? Eu acho que como em outros tempos da indústria existiam as premiações, os discos de ouro, por conta de não sei quantos milhões ou milhares de discos vendidos, hoje a conta é muito mais quantos tickets você vende, sabe? Eu acho que ali sim mostra a força, porque como eu sempre digo, cara, a força de mobilização, cara, você tirar uma pessoa de casa hoje com todos os confortos, com a Netflix, sabe?
é um grande feito, cara. Então, Total, total. Não, é fundamental, uma baita história importantíssima aí para quem trabalha com artistas ou para quem está desenvolvendo a própria carreira. Eu vou fazer o seguinte, para a gente não ser cortado do nada, eu vou encerrar aqui e aí eu já abro de novo, você entra e faz a solicitação e a gente faz o encerramento. Pode ser? Fechado. Valeu. Maravilha. Até daqui a pouco. Aí. Eu ia falar sobre isso. Esse pacote que a gente lançou hoje é uma live só sobre bastidores. Papa Burger aí sempre das piadas. Tá? Agora, pô, muito melhor eu assistindo esses comentários. Estão pedindo para falar da live de Ana Vitória. Vou explicar. O pessoal estava confundindo, perguntando por que estava cobrando a live. Explica que, na verdade, não é bem por aí. Tá tudo escrito lá, na verdade, assim, só questão de ler e interpretar. É uma live sobre bastidores, é um bate-papo, é um pacote. Não é com ela apenas, é com o técnico de som, com o técnico de luz. Existe uma cadeia produtiva que não está trabalhando e essa iniciativa é exatamente para fazer com que eles trabalhem. Eles vão compartilhar o conhecimento deles, eles vão falar de bastidores. Então, você está congelado aí, hein, Rodolfo? Eu tô legal? Tá bem, tô te vendo. Então é o seguinte, é uma iniciativa muito nobre, muito bacana, tá? Em algum momento irá acontecer uma live gratuita delas, de show, como todas. A gente está conversando com marcas, a gente só está esperando fechar o formato. Muito importante que isso seja dito, tá? Mas na página que a gente lançou hoje, na verdade, é uma iniciativa da F. Simas para privilegiar e dar espaço e reinventar o ofício de toda essa galera que está sofrendo absurdamente com uma escassez de jobs. E, enfim, é uma maneira que a gente encontrou... Monetizar, né? De monetizar para eles. Toda a receita arrecadada vai ser destinada para esses profissionais, que, mais uma vez, não tem perspectiva de voltar ao trabalho, entende? Então, assim, essa é uma das iniciativas que a gente está correndo atrás. Todos os royalties do single que a gente lançou, por exemplo, eles são destinados também a profissionais dessa cadeia produtiva. Que legal saber disso, eu não sabia dessa parte. Sim, a gente tem um fundo de reserva nosso também, que isso é uma coisa interna nossa, que a gente está entendendo uma maneira de destinar. Quando a gente anunciar uma live delas, que será gratuita, fiquem tranquilos. É fundamental isso. Gratuita porque existem marcas financiando, tá? Isso é muito importante, né? Porque é o trabalho, tem gente trabalhando ali, tá? Então, isso precisa ser remunerado. Marcas estão bancando, estão viabilizando para que possa chegar de maneira gratuita ao público, né? Isso vai acontecer. Fundamental. A gente noticiou aqui logo no começo, nas primeiras semanas da pandemia, da quarentena, grandes artistas aí do mainstream, sertanejo, etc. A primeira coisa que alguns fizeram foi demitir toda a equipe, o outro foi diminuir salário, ver quem quisesse ficar, ficava. Uma situação assim que, principalmente vindo de pessoas que poderiam ter uma condição de segurar, enfim, é uma coisa bem triste. Então, parabéns, cara. Que bom que você está fazendo pensando dessa forma, que isso inspire outros empresários. Sei que você não gosta desse termo, mas é isso, que isso inspire outros empresários, gestores, pessoas que trabalham com a cadeia, que entendem que, bicho, nada acontece sem toda essa galera. Então, parabéns, fundamental. Vamos passar aqui para o nosso final, aqui também para a gente... Cara, para mim a live começou agora, porque agora que eu estou vendo as pessoas interagindo, estou vendo aqui... Cara, por mim eu vou aqui, bicho, eu não quero abusar do seu tempo, cara. Não, eu estou de boa aqui, estou vendo muita gente conhecida, muita gente falando sobre o projeto, e muita gente que não está entendendo, a Natália perguntou. Nath, me ajuda aí a falar com os fãs, porque para que eles entendam, está tudo muito explicadinho lá, tá? Não é a live que as meninas participam dentro desse projeto, é uma live de bate-papo com elas, tá? Então, assim, elas nem são as protagonistas desse pacote. Os protagonistas são as pessoas que levantam shows, que estão por trás das cortinas, tá? Elas são a cereja do bolo lá. São a última live
E, enfim, eu vi... Pô, agora eu tô gostando dessa história aqui, porque tem as perguntas aqui. E, tinha um... o que acontece, o que eu vi muito aqui, o pessoal falando, por onde que eu posso mandar minha música? Porque o pessoal conhece a sua história, sabe que Ana Vitória foi uma história assim, né? Elas entraram em contato com você, mostraram uma música, isso aconteceu, e aí isso abre caminho para todo mundo querer se apresentar e mostrar o trabalho, que é genuíno, né? É natural, as pessoas querem poder ter oportunidade de trabalhar. Como é que você vê essa escassez de possibilidades, de oportunidades, né? De pessoas profissionais de gestão, né, cara, para trabalhar com artistas que têm potencial, mas que não têm esse lado e que precisam desses parceiros, cara? Sim. Você acha que é uma falta de profissionalização nessa área no Brasil? É uma falta de oportunidade? Como é que você enxerga isso? Tá rolando. Cara, bom, a primeira pergunta que você fez de mandar trabalho, né, cara? Eu recebo muita coisa mesmo, diariamente, eu não tenho como assistir. Até, na verdade, muito inspirado pela história de Ana Vitória, e isso também está no filme, eu acho que isso também acabou fazendo com que as pessoas tentassem trilhar o mesmo caminho. Cara, mas vale muito dizer, assim, a história com elas não tinham nenhuma pretensão artística, elas eram estudantes e me mandaram um vídeo muito despretensiosamente, num momento em que eu havia espaço ali, enfim, foi, sabe, a hora certa, o lugar certo, tudo. Sim. Eu realmente, cara, o meu trabalho é quase pessoal, assim, eu não tenho uma grande agência que eu consiga abraçar diversos artistas, porque o meu envolvimento é muito pessoal nos projetos, sabe? E o resultado vem disso também, né? Exatamente, Então, cara, então é isso, assim, eu não consigo mesmo dar conta, hoje eu não tenho a pretensão de buscar... Cara, a dica que eu dou, cara, jogue teu trabalho para o mundo, outra pessoa vai se encantar, ou você vai trilhar seu caminho sozinho, ou enfim, achar um parceiro. Como a minha história com o Thiago foi muito isso, sabe? A gente se encontrou e era sangue nos olhos, sabe? Os dois com muita vontade de fazer acontecer. Tem uma história muito parecida que eu acho que é do Renan com o João, sabe? Assim, o Renan é um cara que também, eu não conheço muito a história dele, mas ele não era um empresário da área e tudo mais, e ele se juntou ao João e os dois fazem um trabalho incrível, sabe? Exatamente de sangue nos olhos. Vamos realizar, sabe? A história sempre foi essa. Vamos realizar. Acho que tem cada vez mais o artista se vê na posição de empreendedor também, né? De botar o trabalho para rodar. É complicado porque muitos artistas precisam focar no seu trabalho na arte, para poder ter inspiração, para poder fazer o trabalho, e aí tem que também gerar conteúdo, tem que vender o próprio show, tem que cuidar da própria carreira, não é fácil mesmo. E não assim como também não é fácil para achar uma pessoa que seja disposta a arriscar a vida dela, o tempo dela, o trabalho dela e a vida financeira, econômica dela em prol de uma construção de carreira. Então não é realmente uma coisa muito fácil. Então não existe um segredo, não existe um caminho, uma receita, né? Tem que achar a forma certa com que você trabalha e entender Cada história é uma história, né? Meus artistas todos têm histórias muito distintas, sabe? Então não dá para você se basear. Eu sempre falava assim, tipo, cara, ler biografia de artistas ou de personalidades que você admira, eu acho ótimo, é incrível, mas tem que tomar muito cuidado para não se pautar, de não querer repetir as histórias, sabe? Você tem a sua própria história, você tem seu próprio caminho, você pode usar as histórias dos outros para se inspirar, mas a tua história vai ser sempre única, sabe? Então, quando isso que você falou. Diga. Não, foi isso que você falou, que você se inspirou na história dos Beatles e dessa coisa de sair da música e também para o filme, mas não vai ter como repetir aquela história, né? Exatamente, exatamente. E como os Beatles, eles lançaram a Apple Corps, né, que era a empresa deles depois, com várias frentes, isso me fascina, é claro, mas de novo, é uma inspiração, sabe? Para traçar a linha distinta de cada um dos meus artistas. E, enfim, eu acho que é isso. Tem muita gente, muitas figuras inspiradoras que podem servir de injeção de ânimo, assim, para você construir sua própria história, sabe? Indica, acho que eu poderia até aproveitar esse gancho. Se tiver até alguns livros ou até pessoas para ser pesquisado na internet, para o pessoal ir atrás para se inspirar aí nas histórias de sucesso na música, Brasil, fora, quem que você indica aí, pessoal? Cara, não sei, cara, assim, é porque eu sou um cara que eu sou carioca, então eu era criança quando tava
em ebulição, cara, o movimento do B-Rock, que para quem não sabe é o movimento das bandas de pop rock que explodiu nos anos 80, enfim, e que teve uma sobrevida até o início dos anos 90. Muitas dessas bandas estão nativas até hoje, Blitz, Paralamas, Titãs, Barão, mas enfim, então toda aquela cena dos anos 80 me inspira muito e eu gosto de ler muito sobre isso, então tem vários, tem um livro do Arthur da Pieve, eu não vou me lembrar o nome também, mas que fala sobre essa cena do B-Rock. Não sei nem se não foi ele que cunhou esse termo B-Rock, mas eu gosto muito. Você tinha me falado que você ia pedir uma música. Exatamente. Vamos lá, vamos partir então para a nossa fase final aqui. Se você quiser até ter alguma coisa aí que você queria falar, que ainda não ficou, daqui a pouco eu já te peço essa música, que aí a gente encerra de vez na nossa playlist. Tem alguma coisa, algum recado, alguma coisa final que você quer dar, que você quer deixar aí pro pessoal? Cara, como eu te falei, a live pra mim começou agora porque eu tô vendo as perguntas do pessoal e, enfim, cara, não vou conseguir... Quer puxar alguma pergunta aqui? Tem muita coisa, mas assim, adoraria, seria muito legal, mas enfim, fica para uma próxima oportunidade. Eu sou um cara que normalmente não faço esse tipo de coisa, mas hoje eu tô gostando muito do papo aqui contigo. Tem alguns outros papos marcados, vai ter um papo com o Sérgio Martins na sexta, tem um papo com o pessoal do Rio to See, enfim, eu vou postar lá no meu Spotify. Muito para divulgar esse infoproduto que a gente está lançando também, que eu queria muito que as pessoas entendessem que comprando esse infoproduto elas estão ajudando uma cadeia produtiva, além delas terem a chance de ouvir esses profissionais que, enfim, tem muito pouco espaço. Normalmente são pessoas de bastidores, são pessoas que nem gostam tanto de se expor e que vão estar lá contando segredos e curiosidades de bastidores. Então, só queria que pegassem mais leve com essa história de live, assim, as lives vão rolar. Cara, mas o pessoal não entendeu. Cadê a live, Dona Vitória? Cara, vai existir no seu tempo, exatamente, a gente está entendendo como vai ser. E seria muito legal que as pessoas dessem muito valor para Fala de novo o endereço. Nossa preocupação no momento, que é a cadeia produtiva, cara. É a nossa maior preocupação no momento. Genuíno, incrível esse trabalho. Passa de novo para a gente o endereço para o pessoal acessar. Tá. tempoeagora.com.br/bastidores. É isso. Você faz uma assinatura única e você vai ter acesso a seis lives. O pessoal tá falando aqui de valor acessível. Cara, o valor é R$95, sai R$12 por live. Assim, você pode parcelar em 6 vezes. De novo, a arrecadação é para 100%. 100% destinada para essa galera que faz o show acontecer e que não vai trabalhar por tempo indeterminado, sabe? Então, queria muito que as pessoas levassem em consideração isso. Os shows que vocês gostam de assistir, que são incríveis, eles existem também por conta desses profissionais. E eles precisam agora dessa ajuda sensacional. Como a gente falou aqui, é uma pena que artistas muito grandes pensaram completamente de uma forma oposta. Então, parabéns, muito bom você estar tendo esse tipo de atitude. Fico muito, muito feliz que você tenha aberto o espaço aí na sua agenda para conversar com a gente. Foi incrível esse papo. A gente tem uma playlist colaborativa. Todo mundo que a gente entrevista aqui, a gente pede para passar aí, adicionar a nossa playlist. Lá no Spotify, galera, música em rede. Só colocar música em rede, você vai ver o nosso login lá verde. Você vai ver a nossa playlist super eclética. E eu queria a indicação. Quem que você indica aí para a gente colocar na nossa playlist? Cara, eu vou contextualizar, eu vou contar uma historinha. De novo, quando eu comecei a trabalhar com o Thiago em 2011, ele tinha muito em mente a coisa de trabalhar lá fora do Brasil e que o trabalho dele chegasse lá. Na época ele cantava em inglês. E a primeira coisa que eu fiz foi procurar um produtor gringo. Então, beleza, vamos produzir lá fora. Eu gostava muito do Smashing Pumpkins e eu tentei chegar no James Iha, que é o guitarrista do Smashing Pumpkins. Acabei descobrindo um estúdio que ele tinha, chamado Stratosphere Sound, que ele tinha 2 sócios nesse estúdio. Um era o Andy Chase, que acabou vindo a ser o produtor do disco de Umbilical, e o outro era o Adam. O Adam era um grande cara, um grande músico. Ele foi o responsável pela trilha sonora daquele filme do Tom Hanks chamado The Wonders. Que O Sonho Não Pode Acabar. Enfim, esses dias eu procurei, não está em nenhuma plataforma, mas esse filme é sensacional. Muito bom.
Ele que compôs a música That Thing You Do, que concorreu ao Oscar como melhor canção original, que concorreu ou ganhou provavelmente o Grammy. Depois ele fez várias outras trilhas de filme, incluindo o de letra e música com Hugh Grant e com a Drew Barrymore. Enfim, Josie and the Pussycats, fez... cara, tem o American Pie, enfim, aquela época de college bands do início dos anos 2000. Tem uma música que é uma versão de uma música dele. E, cara, a gente perdeu esse cara pro Covid-19 semana passada em Nova York. E, inclusive, o Tom Hanks promoveu uma live com a banda fictícia de The Wonders na semana passada. E então por isso que eu queria recomendar o trabalho dele. Então tem essa música que é uma música puro college band dos anos 2000 que chama Stacy's Mom, que era da banda dele chamada Fountains of Wayne. Stacy's Mom. Stacy's Mom. A banda chama? Fountains of Wayne. Que é uma banda que, enfim, cara, e essa música ela tá no American Pie, só que no American Pie mudaram o nome da música. Porque a temática da música é aquela temática de novo, de college band, que era o menino que ia pra casa da namorada e acabava se apaixonando pela mãe da namorada, né? E no filme do American Pie tinha acho que era os Stiflers, né? Que era apaixonado pela mãe do amigo. E aí essa música ela faz parte do filme também, mas mudaram a... Tá, mas dá pra achar por esse nome mesmo. Stacy's Mom, a mãe de Stacy, que é do Fountains of Wayne. Certo. E, cara, esse cara, assim... Se você, tem aquele filme que bela homenagem. Você assistiu semana passada, que letra e música, coincidentemente, não foi nem por conta dele, mas a canção original do filme, que é lindíssima, é dele também. O Oscar que ele concorreu no original. That Thing You Do The Wonders é uma outra música, se puder deixar as duas então, que são as duas músicas dele. E a outra chama That Thing You Do. E a banda é o The Wonders, que é uma banda fictícia, na verdade é uma banda feita só pro filme do Tom Hanks. Maravilhoso, maravilhoso. E uma homenagem a ele, cara, que, pô, pra mim eu fui muito surpreendido, porque a gente gravou no estúdio dele em 2011, a gente não tinha um contato próximo com ele, meu contato próximo era o Andy, que é sócio dele, que tinha uma banda também independente com ele, uma banda alternativa chamada Ivy. E, enfim, então fica aqui a homenagem com essas duas. Maravilha. Incrível. Maravilha. Obrigado, Felipe, mais uma vez, por aceitar nosso convite, por fazer parte aqui do Música em Rede. Se você veio para cá pelo Música em Rede, segue aqui o Felipe, tá o nome dele aqui junto. Se caso você tenha vindo pelo Felipe, segue Música em Rede. A gente tem entrevistas e notícias sobre o mercado da música aqui ao vivo no nosso Instagram, de segunda a quinta-feira, a partir das 19 horas, sempre com alguma personalidade, alguma pessoa importante aí do mercado que a gente traz para bater um papo. Amanhã com a Cissa Pereira, meu parceiro Rico Manzano vai entrevistar a Cissa Pereira, que é uma produtora cultural, também trabalha com políticas públicas e tem um trabalho lindo que chama Afrotrampos, enfim. Fiquem ligadinhos, amanhã a nossa conversa é com ela. O pessoal perguntou, mas e a live fica salva? A live fica salva, essas duas que a gente fez aqui, essas duas etapas, elas ficam salvas 24 horas aqui no nosso Instagram e depois a gente adapta para o nosso canal no YouTube. Então segue lá no YouTube também, procura lá Música em Rede, a gente está com um programa que a gente subiu lá e a gente tem mais 10 aí para subir, tá certo? Então Facebook, todas as notícias que a gente deu, o link que o Felipe passou também dessa série de lives que ele vai fazer com o pessoal do mercado dos bastidores da Ana Vitória também tá lá. Certo? Então é isso, muitíssimo obrigado, Felipe, até uma próxima oportunidade, valeu pelo seu tempo. Rodolfo, cara, brigadão pelo convite, você e Rico, cara, assim, todas essas iniciativas para se debater o mercado, se falar da indústria, são super válidas. Eu estou vendo algumas pessoas aqui falando de live, assim, só vou dizer, eu não vou fazer live no meu Instagram, mas a partir de hoje eu vou participar de algumas lives, como eu disse. Sexta-feira eu vou conversar com o Sérgio Martins. O pessoal mandou o link aqui, Linho Squad, valeu, obrigado. Natália também, cara. Pô, eu vou pedir só também para quem é fã de Ana Vitória, que está aqui na live, me ajudar a explicar essa questão das lives nas redes sociais, no Twitter, para que todo mundo fique ciente do propósito desse pacote de live que eu lancei hoje e que a live das meninas chegará no seu devido momento, tá? Sim. Então é isso, cara. Eu vou estar sempre anunciando lá no meu Instagram aonde eu vou estar conversando, com quem eu vou estar conversando. E perfeito. Foi muito bacana o papo.
Pena que eu só participei dessa segunda etapa, que eu tô vendo as pessoas interagirem, mas valeu, foi legal demais. A gente combina uma próxima, se tudo der certo. Tá bom? Fixado. Muito obrigado, Felipe. Bom descanso, se cuida, saúde para todo mundo aí. Vamos que vamos. Estou acompanhando seus próximos passos aí. Saúde para todo mundo. Beijos. Até.